Boa noite! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam hoje muito, muito bem. Por aqui está tudo muito bem, obrigada. Hoje nós estamos realizando o nosso segundo encontro, né, dessa temporada do Café com Modelagem. E o nosso tema de hoje vai ser um tema introdutório aí para nós. E ao longo das nossas aulas, nós vamos aprofundando, então, os assuntos. A nossa aula de hoje tem como tema as técnicas clássicas de interpretação, o segredo da assertividade. Então, assim, contextualizando um pouco o que nós vamos falar aqui, eu me lembro que quando eu comecei lá no ano passado, a única coisa que eu pensava era em fazer roupa. Era tudo que tinha na minha cabeça. E eu não sei se com vocês foi da mesma forma. Era simples. Para mim não tinha um universo cheio de técnicas, um universo cheio de, né, questões que vinham depois. Na verdade, tudo isso foi chegando ao longo do tempo e foi construindo, constituindo e se transformando numa profissão. E eu queria perguntar aí para vocês, quem é de vocês que também chegou ao universo da modelagem dessa forma, de uma forma simples, básica, despretensiosa, pensando simplesmente, eu quero fazer uma roupinha. E aí eu vou abrir um espacinho aqui para vocês falarem um pouquinho. Vamos levantar as mãozinhas para a gente se organizar? Na parte inferior aí da tela, quem estiver no computador tem a mãozinha. E para quem está no celular, vai estar escrito reação, reações, acho, e dentro tem a mãozinha para levantar, certo? Vamos lá? Andréia? Boa noite, meninas. Boa noite. Primeira vez que eu estou participando, né, assim, dessa café, né, com a modelagem. Semana passada eu não pude, estava muito atarefada. Bom, eu comecei, assim, com um desejo de fazer peças para mim, né? Só que casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu comecei fazendo umas pecinhas, copiava as modelagens da internet, aí eu fazia, só que aí tinha uma questão muito grande. Você copia a modelagem da internet, mas quando você vai costurar, eu não sabia como fechar a peça, né? Eu copiava tudo certinho, só que quando eu cortava, não dava certo. Então, aí eu fui fazendo um curso ali, um curso aqui, aí fui aprimorando, né? Mas Até isso chegar só chegou aqui. neste momento, né? Quando a gente É, começa lá no começo, é muito aí eu. despretensioso, né? Depois é que descobre que tem técnica por trás, que Isso, precisa aí. aprender a fazer direito, né? Isso, aí eu fui para o Senai, depois fui para o Senai, depois para o Senac. Aí, depois que eu descobri que as modelagens que é disponibilizado na internet, eles têm uns truques de esconder algumas fórmulas que eu não sabia depois que eu comecei a fazer modelagem, que eu descobri que eles escondem, eles não colocam tudo. Aí eu estou aqui, graças a Deus, estou trabalhando numa fábrica, estou sendo muito exigida, gente, muito mesmo. Nós vimos lá o seu comentário no nosso grupo. Sim, E ontem. pense assim que é uma grande experiência para você. É algo que vai te desenvolver e, nossa, isso não tem preço. Não tem escola que ensina, não tem livro que ensina, então é positivo, tem seu lado positivo. Sim, mas eu agradeço que aconteceu isso, porque fez com que eu vou montar meu ateliê, né? Te Aí, impulsionou a dar aí um passo a mais. isso, aí eu já vou montar meu ateliê, aonde que eu vou ter, o que eu pretendo fazer. Eu falei que eu não ia comentar nada, mas como a gente aqui está no grupo de modelista, então isso, né, é bem. O que eu vou fazer? O meu ateliê vai ser assim: vou fazer as peças e vou disponibilizar os moldes, né? Tudo digital, tudo. Se a pessoa quiser impresso, eu vou mandar também. Já corri atrás daquela impressora como que é?
aquele nome daquela impressora grandona, que eu esqueci o nome dela. Plotter. Plotter, isso. Aí na minha região aqui, aí tô assim, sabe? Nos projetos aí, mas eu quero botar isso em prática, por isso que eu preciso estudar bastante modelagem, para dar tudo certinho, tudo ok. Né? Muito legal. Bacana. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Vamos, Su. Samanta, tá com a mãozinha? Vamos, Sá. Oi, sou eu. Boa noite, meninas. Deixa eu ligar aqui, meio aqui. Que eu tô fazendo janta, tô fazendo as coisas aqui. Eu comecei assim, nossa, quando você falou, me veio um filme, né? Quando eu tava ali vendo, eu fazia muita fantasia para ir nas festas, né? Adorava montar, né? Mas eu não sabia nada de modelagem. Aí teve um dia que eu descobri que eu podia, né, fazer os moldes, né? Acho que pela internet, comecei a fuçar. E aí vi a saia e falei, gente, eu quero fazer essa saia. Então aí que eu lembro da saia, de uma saia azul que eu fiz para minha irmã. E a partir daí eu me apaixonei. Aí comecei a estudar, mudei até de profissão, fazia fisioterapia, mudei para design de moda. Eu conheci uma estilista que virou fisioterapeuta. Você fez o contrário. Totalmente. Mas enfim, o bichinho me picou e, como você fala, né, vivi sempre. E aí eu não. Aí comecei a correr atrás para mudar tudo. Para sempre, né? Quando o bichinho pica, a gente tenta pular fora, mas não rola. Por mais que tenham muitos desafios, né? Exatamente. Bom, ótimo. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje, então? Vou compartilhar aqui o nosso mapinha clássico. Conseguem ver? Sim. Sim? Maravilha. O que eu trouxe hoje, então, para nós? Deixa eu só me organizar aqui, para eu conseguir ver vocês e ver o mapa. Técnicas clássicas de interpretação. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje? Quero conversar a respeito, né, dessa bagagem que é onde tudo começa. Por isso que eu falei ali no começo da nossa história, né, que eu comecei lá no passado com a simples ideia de quero fazer uma roupa. E aí nós vamos trilhando o caminho e vamos descobrindo que existe, né, uma forma de se fazer isso, né, que é a forma correta. Mas, a princípio, a gente não sabe que isso existe, né? E o que é uma técnica clássica? A técnica clássica são os métodos tradicionais, né, e consagrados pelo tempo em determinada área. Aqui, no nosso caso, a modelagem e a costura. Esses métodos, eles vão perdurando ao longo do tempo e eles são compostos desses conhecimentos estruturados, né? E que são amplamente reconhecidos pela sua eficácia. O que significa tudo isso? Significa que, ao longo do tempo, as coisas foram sendo desenvolvidas, testadas e comprovadas. E elas ganham corpo, se transformando em método, né? E se transformando nos conhecimentos e na base, nos fundamentos da nossa profissão e de tudo que a gente precisa fazer. Então, existem as regras, existem as técnicas, existe o método. Eles são variados, eles divergem entre eles. Ao longo da nossa história, nós vamos garimpando os melhores, mas, né, nós temos um norte a seguir quando o assunto é especificamente uma técnica clássica, porque nós temos um lugar para consultar e nós temos um passo a passo para seguir. Então, essa é a primeira e mais básica forma de interpretar. Então, quando eu recebo uma peça para interpretar, seja um desenho, seja uma peça física, seja uma foto, a primeira coisa que eu vou bater o olho ali naquela referência
que eu preciso desenvolver a modelagem, é automaticamente identificar o que eu já conheço dessas técnicas clássicas. Depois eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu vou abrir, né, para que vocês participem aqui num exercício e no final eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Para que servem esses métodos, essas técnicas, esses fundamentos? As técnicas clássicas, elas servem para trazer clareza nos processos, principalmente para quem está começando, que ainda não entende nada, não sabe de onde sai, para onde vai. Normalmente chega nesse universo depois das tentativas e erros, né? Assim como as meninas comentaram aqui conosco, e acaba, né, desaguando em dois lugares. Ou a pessoa desiste porque já se assusta, se impacta e fala: não, isso não é para mim. Ou então a pessoa tem curiosidade e ela segue aprendendo para sanar muitas vezes dúvidas que vão surgindo ao longo do processo. Como são muitas técnicas, e é uma coisa muito assim, até a gente está falando, né? São tradicionais, métodos tradicionais, clássicos tradicionais. E uma coisa clássica, tradicional, ela tem muito disso, de ir acontecendo empiricamente. Ela vai acontecendo do teste, da prática, do exercício mesmo, né? E aí, então, a melhor forma de uma pessoa começar é dessa forma. Nós vamos abordar outras formas ao longo do tempo, hoje especificamente essa, e essa é uma das formas apropriadas aí para quem está começando. Para que servem também? Elas oferecem um ponto de partida aqui, né, para quem está iniciando, e um norte seguro para quem é experiente. 2 pontos aí eu coloco. O primeiro a gente já vai na lata, já usa aquele, beleza, já sabe que vai funcionar. Segundo ponto, quando nós estamos num nível mais avançado, que precisa fazer interpretações mais elaboradas, muitas vezes nós vamos usar desses conhecimentos, mas a gente sai do clássico e do método padrão para conseguir desenvolver aquilo que veio para as nossas mãos, que é diferenciado do método tradicional e do método clássico. E aí, ao longo dessa jornada, coisas vão dando certo e algumas coisas desandam pelo meio do caminho. Quem nunca, né, começou uma peça usando a técnica básica, precisou mexer e mexeu várias vezes até chegar num ponto aonde se perdeu. Por quê? Porque mexeu ali, né? Tantos ajustes, tantas mudanças, principalmente quem trabalha com indústria, passa muito por isso, porque ali nós temos uma experiência que não está completamente sob o nosso controle. Então, o desenho vem para nós de uma certa forma que às vezes deixa margem. Nós fazemos a interpretação, se não é a pessoa que acompanha a prova, a forma como a peça é vestida pode contribuir com a beleza da peça, assim como pode acabar com a vestibilidade, com a beleza dessa peça. Então, muitas vezes, ali na hora da prova, desgringola tudo, pede-se ajustes que, ao invés de melhorar, atrapalha, e a gente, pela nossa função, acaba fazendo, e até também ali vamos colocar o ponto em que a gente se perde em alguns momentos e acaba fazendo coisas que tira essa peça dos eixos. Para que serve uma técnica clássica? Muitas vezes para você devolver para o eixo esse desenvolvimento que se desandou. Então, a base é o que a gente tem ali, dando apoio para aquele que está começando, mas não deixa de ser uma coisa muito importante para nós que estamos, né, já mais avançados, trabalhando com coisas mais complexas e que passa por situações que são situações normais ali do cotidiano, que está fora do nosso controle muitas vezes e que acaba servindo ali de até, né, de suporte, vamos falar assim, para você retomar algo que saiu da linha. Quando usá-las, né? Quando usar as técnicas clássicas? Usamos as técnicas clássicas quando a peça pede por elas.
né? Então, aqui, a gente tem esse ponto dessa peça comunicar conosco. Eu falo que nos ajustes isso acontece muito. A peça fala para mim onde é que está o defeito. E o conserto é feito exatamente onde ela pede. Por isso que não é difícil fazer ajustes. Quando você vê a peça vestida e na peça está ali o lugar onde sobrou, o lugar onde faltou, se torceu, enfim, ali, né, a peça está comunicando para você exatamente onde aquele ajuste vai ser feito. E na hora de fazer uma interpretação, não é diferente. Quando a gente bate o olho na peça, é possível identificar todas as técnicas tradicionais, clássicas, que são aquelas que a gente encontra nos livros, que tem no método, que tem um passo a passo, a gente consegue identificar ali. Logo mais eu vou dar exemplos e a gente vai entender um pouco melhor isso. Outra forma de comunicar ali para nós, né? Quando sua estrutura, caimento, montagem, deixa óbvio, né, aos olhos de quem domina essas técnicas, que ela está ali presente. Como eu disse, ela conversa conosco. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, vou avaliar junto com vocês, e depois eu vou abrir algumas imagens e vou abrir o microfone para vocês também avaliarem, né, as técnicas clássicas que a gente enxerga ali nas peças. Agora eu vou compartilhar essa tela. Vamos lá. Deixa eu descompartilhar então o mapa. Eu vou compartilhar esses desenhos com vocês. Eu só não estou vendo vocês, tá bom? Vou explicando e depois eu vou conseguir vê-las. Bom, essa é uma peça clássica, tradicional. O que eu vejo aqui? A mais clássica das clássicas das peças, uma camisa. Então, quando eu me deparo com uma peça dessa para eu fazer uma interpretação, uma modelagem, praticamente tudo eu tenho um método aqui. Praticamente tudo eu tenho técnica. Eu tenho passo a passo de pé de gola, eu tenho passo a passo de colarinho, eu tenho passo a passo da manga tradicional, os punhos, a caixa dessa peça. Então, isso é uma técnica clássica. É aquela técnica que eu bati o olho na peça, não tenho dúvida. E mesmo que eu tenha, eu sei que é fácil de encontrar, porque existe um método. É uma modelagem tradicional. Isso é uma técnica clássica, uma técnica tradicional. Na próxima imagem, vamos passar aqui. É uma saia, uma modelagem facilmente replicável, fácil de encontrar, fácil de fazer, né? Uma saia reta. Aqui temos alguns detalhes que até saem um pouquinho do clássico, mas não. Eu não consigo ver se é um bolso faca ou um bolso reto, mas é um bolso ali na lateral, né? Mas a estrutura da saia como um todo é a estrutura de uma saia reta. Técnica tradicional, super clássica, facílima de encontrar e de reproduzir. E aqui, uma gola esporte, né? Não sei se vocês conhecem por outro nome, mas eu conheço como gola esporte. Ela imita uma gola de blazer, né? Meio de longe, mas assim, é uma gola fácil de fazer, é uma gola fácil de encontrar e é uma gola bem padrão. Na grande maioria dos livros a gente encontra, né, uma peça assim. O que a gente vê aqui também? O recorte princesa. O recorte princesa também é um recorte super clássico. E até essa manga, né, uma manga curta, comum, básica, fácil, tranquilo de encontrar. Todos temos passo a passo, todos vamos encontrar em livros os métodos, enfim, são realmente peças bem fáceis de nós conseguirmos identificar e conseguirmos também reproduzir muito facilmente, certo? Agora, eu vou colocar aqui algumas peças para vocês dizerem para mim
A Samantha estava com a mãozinha erguida, acho que era da fala do começo da nossa aula. E aí vocês podem levantar as mãos para comentar a próxima peça que eu vou passar aqui, que é esta peça aqui. Diz para mim qual é a técnica clássica que a gente identifica aqui nessa imagem. Quem que quer participar? Eu acho que tem o godê, né? Uma saia godê, pelo que eu tô Perfeito. vendo. Isso mesmo. O que mais temos aqui de clássico? Seria o recorte, Vivi? O recorte, né, do busto ali, que é o nosso recorte padrão, vamos dizer assim, pode se transformar num recorte reto, pode se transformar num princesa, ali como tem, né, um decote, que eu não vou falar qual, ele é reto, né, ali. Ele caminha ali em direção à alcinha. O que mais que nós temos de clássico aqui? Quem vai falar para nós? Esse decote dá para ser considerado um coração, né? Embora tenha corações mais profundos, um decote arredondado no coração. Exato, um decote coração e também um tomara que caia, né? Ao mesmo tempo. Deixa eu passar a imagem para a gente avaliar a próxima. Aqui. E aí, quem vai falar que saia que é? É uma saia vazia, com pala e bolso. Exatamente. Ela tem mais uma coisa que eu acho legal de nós conversarmos um pouquinho sobre. Até tem uma outra foto para mostrar bem para vocês esse detalhezinho. Ela parece que tem uns recortes, né? Exato, ela tem uns recortes. Quer ver? Olha, eu vou passar aqui essa imagem. Ah, aqui dá para ver menos ainda os recortes, mas tem um recorte aqui, ó, no meio e nas laterais. Por que que, né, nós temos esses recortes? Esses recortes, eles nos ajudam a ter um caimento mais bonito nessa peça. Ela fica, além de evasê, ela fica com esse efeito de gomos, né? Porque a gente consegue trabalhar o volume não apenas nas laterais, a gente consegue distribuir entre os recortes. Então, o volume do tecido, ele também se distribui ali, no meio, né? Não fica... Já fizeram uma saia evasê que acumula todo o volume na lateral? Na lateral. Exato. Eu vivi essa saia, ela é aberta com pence na frente, faz uma pence grandona? Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou tentar responder. Ela parte da pence, aquela pence que a gente coloca no centro de um quarto da cintura, e depois ela desce, né, inclinadinha, acompanhando o A, né, o corte em A, e depois o volume também vai para o centro, em todas as partes, em todos os lados dela. Então, aqui eu tenho um recorte, né? Tem um volume que vem tanto para a esquerda como para a direita. E como aqui eu tenho um recorte no centro e os recortes das laterais, eu consigo colocar bastante volume. E aí esse volume vem a partir da pence. Porque se nós colocássemos a partir do joelho, por exemplo, já vai dando um efeito diferenciado. Fica mais parecido com a saia de nesga, né? Aqui não, aqui o volume vem desde o recorte ali da nossa pence, já vai abrindo retinho, dando um volume a mais para esse centro. Ela é uma saia que eu não tenho a foto aqui, mas ela é fechada com zíper atrás. E aí tem o cos, né, que vocês mencionaram. Enfim, é uma peça super clássica também. Na verdade, o corte em evasê é um corte super clássico, que pode ser aproveitado de várias formas, né? Essa saia é uma saia mais dura, mais reta, e tem esse volume bonito nesse centro. Mas o corte em evasê, cortado no sentido do viés, dá um efeito bem diferente, mais fluido, um caimento totalmente diferente. Mas é um corte clássico, né? Independente de como a gente vá utilizar ele ali na interpretação, que vai depender da peça que a gente receber, né? Ele é um tipo de modelagem muito clássica, muito tradicional. Encontra-se facilmente em livros, enfim.
E aqui, essa peça, eu trouxe por um motivo. Mas eu vou perguntar para vocês, o que que vocês veem aqui de mais clássico, na opinião de vocês? O babado? O babado já é uma interpretação, É. né? Sabe por que que eu trago essa peça? Por causa da manga. É uma manga simples, básica, normal, sem nenhuma interpretação. E a ideia de hoje era isso mesmo. Na nossa próxima aula, dentro desse tema técnico, eu vou começar a manipular essas peças, né? Eu vou começar a manipular a manga e transformar em um modelo específico, né? Mas hoje eu quis trazer as formas mais genuínas, as formas mais básicas, mais clássicas, mais tradicionais, para que a gente conectasse com esse início, porque todas nós somos acometidas por uma infinita ansiedade e também por uma paixão, né, de gostar, né, e a nossa curiosidade mesmo, aquilo que a gente tem que é natural nosso, de querer ficar olhando, né, e aprender e correr atrás do que é bem mais complexo do que tudo isso. Só que é importante nós olharmos para essas estruturas pelo seguinte motivo: eu não vou fazer uma interpretação impecável de uma manga, de uma saia, de uma peça qualquer, né, com perfeição, essas peças mais complexas, se o meu básico ele não for um básico bom. É sobre isso, né, que eu quero falar e ressaltar aqui. Se o meu começo, se a minha caixinha, se a minha base, né, não tem um método legal, não tem uma vestibilidade legal, ou se eu não testei para aprovar, não vai adiantar eu me virar do avesso. A minha interpretação, por mais linda que seja a peça, não vai funcionar. Se eu não tenho uma manga bonita, bem feita, básica, para eu usar na hora de fazer a interpretação de uma manga linda, maravilhosa, só que mais complexa, a minha manga linda, maravilhosa não vai vestir bem, vai dar defeito, não vai ter bom caimento. Entendem? O corpinho do vestido, por exemplo, aqui ele veste impecável, né? Esse corpinho. Agora, imagine vocês, se aqui eu já tenho a minha base comprometida, né? Se a minha base já não veste bem, qualquer coisa que eu fizer em cima da minha base, né, que seja mais complexa, mais elaborada, tende a exigir de mim trabalhar muito mais nela. Vulgo repilotagens, ajustes, que é a palavra que assombra qualquer modelista. Não é verdade? Beleza. Então, o que que eu quero agora perguntar para vocês, né? Agora eu vou trazer a minha surpresa aqui para vocês. Eu tinha comentado na aula passada que eu ia trazer o sistema e trabalhar um pouco dentro do sistema, porque vocês têm bastante curiosidade de me ver mexendo no sistema, como é que eu uso as ferramentas, né? Cada um tem o seu jeitinho, cada modelista tem a sua forma de fazer as coisas, e a gente gosta de trocar, porque quando a gente vê a forma que uma outra pessoa faz, às vezes tem um detalhe ali que você traz para você que já otimiza um processo, enfim. Então, eu tinha prometido, eu vou fazer essa experiência aqui com vocês. Mas nós estamos em quantas aqui? Quase umas 10. Qual sistema vocês querem ver? Audaces ou Moldme? Eu sou suspeita, eu escolho a Moldme. Moldme. Ai, pode ser a molde, meu. Eu sou curiosa porque eu nunca usei, né? Então, 3-0. Quem mais? Vamos de Pode Moldme. ser a Moldme também. Vamos de Moldme hoje? Pode Beleza. ser. Eu vou tentar separar aqui. Aí eu coloco vocês para cá e eu consigo mexer no sistema aqui. Aí, muito bem. Maravilha. Então, o que que a gente tem aqui na tela agora? Nós temos o sistema da Moldme, né?
A Mold-Me, ela tem por si só, ela já passa pela própria interface uma impressão muito boa de limpeza, de facilidade, ela tem poucos ícones. Então, isso é positivo, isso é negativo, porque assusta menos as pessoas, porque as pessoas têm um medo em comum, que é o medo de, nossa, será que eu vou conseguir decorar como é que usa todas as ferramentas? É o pavor de quem está começando na modelagem digital. Ao mesmo tempo, né, quem já está ali na jornada, às vezes olha e fala assim, nossa, é pouca opção, não vou ter tudo o que eu preciso. Mas o que acontece? As funções, elas vão aparecendo conforme nós vamos clicando, criando as coisas aqui dentro. Então, por exemplo, quais as ferramentas mais básicas aqui para nós? Seria linha, curva, né? E aqui o selecionar, que eu uso também para modificar os formatos e tudo mais. Aqui essa parte superior é a parte mais de construção. Então, eu tenho aqui um retângulo, né? E depois eu tenho os pontos, que eu uso bastante aqui também. E depois a gente vai evoluindo a complexidade aqui da tarefa e aí vai descendo as ferramentinhas aqui. E eu tenho também essas ferramentas na parte superior. A lupinha é para dar o zoom, as setas é para adiantar ou para voltar alguma etapa que você tenha utilizado. Esse ímã é para conectar perfeitamente uma linha na outra. Dependendo do que você está fazendo, você pode até desabilitar para fazer o trabalho ali e depois você volta de novo. E assim sucessivamente, né? Nós vamos tendo aqui as diversas opções. Aqui são linhas guia, mostrar medidas, aqui esconder pontos, suavizar curva, redimensionar, rotacionar, inverter na vertical e na horizontal. Aqui esse fantasminha é para criar uma sombra do molde na tela e a impressora. Eu sou acostumada a trabalhar sempre criando os diagramas. Então, por exemplo, se eu fosse criar um corpinho aqui, né? Como que eu faria a construção desse corpinho? Através dos elementos, olha, segurando o Shift, eu consigo alinhar. Então, fica muito mais fácil para eu criar a minha linha. Eu tenho o valor da minha linha, mas eu tenho também, aqui do meu lado direito da tela, os números, né, que vão representar as medidas dessa minha linha. E eles podem tanto ser aqui no meu sentido de largura, como no meu sentido de altura. E esse C é uma marcação que eu digo que é a circunferência. Ele cria um círculo em volta para eu poder marcar a medida. Como que isso funciona na prática, né? Então, eu seleciono sempre a ferramenta que eu quero, clico na minha área de trabalho, e eu gosto sempre de usar aqui a letra C. Então, vou colocar aqui um corpinho de 45 centímetros. Minha linha já está medida. Olha como é tranquilo eu vir aqui e fazer uma linha exatamente com a medida que eu quero. Clicando com o botão esquerdo, eu confirmo essa linha. Aí, vamos pensar aqui, olha, uma peça com 38 de ombro a ombro, que seria um tamanho médio. Eu vou fazer metade da modelagem da frente, então, dividido por 2, seria 19. Ainda com a ferramenta reta, eu clico neste ponto. Tá vendo? Olha para que o ímã serve? Para aproximar exatamente a linha nova nessa primeira linha que eu criei aqui na minha tela. E por que isso é importante? Se essas linhas não estiverem conectadas, depois eu não consigo transformar esse diagrama em molde. Então, eu clico aqui, vou lá em C, 19 centímetros, Shift para alinhar, clico com o botão esquerdo do mouse para confirmar. Com os pontos, eu venho aqui e marco o meu decote. Veja que eu uso basicamente a mesma ferramenta e o mesmo lugar ali para anotar as minhas medidinhas. Então, eu vou traçando aqui, olha, todas as minhas marcações através daquele campinho que é o campo C. Por que eu falo que é círculo? Porque ele cria
tá vendo? Este círculo em volta do ponto aonde eu cliquei, como ponto de referência. Aqui, com a linha curva, eu já consigo fechar esse decote. Se eu não estiver enxergando bem, olha, eu rolo pelo scroll aqui do meu mouse, que é o pontinho do meio, ó. Tá vendo? Esse botãozinho aqui do meio. E aí eu consigo aproximar. Nessa idade a gente precisa muito aproximar. Já não se enxerga mais tão bem como antigamente. Opa, vamos de novo. Aqui. Eu já sinto nos buracos da agulha. Bom, enfim, aqui no final, para finalizar uma linha curva, eu dou 2 cliques. E depois, se eu quero melhorar essa minha linha, ferramenta selecionar. Aí eu venho aqui e vou modificando, olha. Eu tenho as minhas alças, vou arrumando bonitinho, e assim vou fazendo os formatos. Isso eu posso fazer também depois de finalizada a minha modelagem, né? Ó, o meu pontinho aqui do meu decote, eu vou fazer de novo. 7,5, vou marcá-lo aqui e vou fazer o meu decote. Lembrando que esse começo sempre reto, ele não pode inclinar, para depois que eu desdobrar essa minha modelagem, eu não ficar com um defeito nesse centro, né? Um degrau. Então, aqui sempre reto o começo. E depois é que eu vou dando a curvatura. 2 cliques no final. Aqui, eu vou usar medida padrão de 4 centímetros. Shift para alinhar. E fechei esse meu ombro. Veja, usei 4 centímetros como padrão, mas eu poderia fazer 38 dividido por 6, dividido por 3, mais 1, que é igual a 3,11, que seria através da fórmula. Através da fórmula dessa queda de ombro. Eu teria esse ombro com 3,1, que seria 0,7 aí de diferença em relação aos 4 que são padrão. O que que eu uso? O que que vai dar mais certo? Né? Bate aquele desespero, né? Desespero que hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque esses 0,7 aí, para mim, ele, principalmente se eu estou construindo aqui a minha base, eu vou testar essa base, eu vou marcar essa minha base, eu vou voltar aqui nessa modelagem, eu vou ajustar essa minha modelagem. Então, para mim, esse momento de criar um diagrama, só aqui explicando o que é o diagrama e o que é o molde, o diagrama são as linhas soltas. Quando eu tenho ainda as minhas linhas soltas, eu tenho um diagrama, né? Então, isso ainda é um início de uma modelagem que vai acontecer lá na frente. A gente sabe que nós temos as etapas. Então, essas etapas, elas vão garantindo para nós que lá no final eu chegue com um resultado em perfeição. Mas aqui é o começo. E aqui eu ainda vou passar por um processo. Então, para mim, não existe mais aquela preocupação de iniciante, que tinha que sair cravado aqui, né? Essa forma, como eu costumo traçar, ela já vai me garantir o meu necessário de uma vestibilidade com linha de ombro no lugar, com lateral no lugar, enfim, com esse decote já muitíssimo próximo do que eu preciso. Normalmente nem precisa mexer em nada. Então, eu fico tranquila em relação a isso. Né? Eu sei que não vai me impactar, neste momento não vai me impactar. Vamos lá. Altura de cava. A altura de cava, nós podemos usar a medida do meu ombro a ombro dividido por 2, que é 19, para uma cava mais padrão. Uma cava pequena, mas que veste. Né? Se eu for fazer uma blusa, uma camisa de tecido plano, que eu for colocar aí folga de vestibilidade, conforme eu for interpretando a minha peça, esse 19 pode virar um 20, pode virar um 21, que são as folgas que a gente vai dando. Mas folga é na hora de folga. E aqui é a hora da construção da base. É isso que eu falo
que nos dá tranquilidade trabalhar etapa por etapa, né? Porque você vai tendo a clareza de que lá na frente você tem um momento de fazer essas adaptações. E, inclusive, fazer na etapa correta faz com que você tenha muito mais controle sobre o resultado. Porque você sabe que está exatamente na base o que você precisa arrumar, ou está exatamente na folga o que você precisa arrumar, ou exatamente na interpretação. Dependendo do que chegou para você lá no final, se precisou arrumar alguma coisa. Mas o que acontece é que quanto mais você respeitar as etapas, mais você vai percebendo os resultados lá no final, dando certo sem tantos ajustes. Certo? E aí, então, nós temos as ferramentas mais básicas. Eu vou usar aqui agora a ferramenta redimensionar perímetro. Vamos supor que esse busto fosse 88 centímetros. Eu vou dividi-lo por 4, que é igual a 22, e para a frente da minha peça, eu sempre coloco 1 centímetro a mais, que é o mínimo que eu colocaria, mas também vou adaptando isso de acordo com o corpo. Se eu vou fazer uma base mais sequinha, por exemplo, se é para uma peça ampla, eu uso exatamente os 22 que eu tenho aqui. Então, eu vou clicar neste pontinho, clico nessa linha. Olha, aqui do lado direito, eu tenho algumas opções para essa ferramenta. Então, olha, redefinir perímetro é o nome da ferramenta. Lá do lado direito, eu vejo que eu tenho um campinho comprimento, que é o comprimento dessa linha, né? Quando eu clico nela, este comprimento aparece e aparece o valor. Eu tenho a opção de redimensionar ele dos dois lados, que é o bidirecional, o manter extremos ou o unidirecional. Quando eu clico no unidirecional, eu posso escolher redimensionar, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. E aí eu escolho o lado que eu quero, como eu quero aqui, né, no final da minha cava, eu usarei aqui último ponto. E aí eu modifico o comprimento para a medida que eu quero, 22 centímetros, e redefinir. Aqui, mais ou menos, a altura de 1/3 da altura da minha cava, mais ou menos 1,5 centímetro, eu vou entrar 2 centímetros aqui, e eu traço a minha curvatura. Lembrando que eu posso sempre melhorar essa curvatura usando aqui a ferramenta selecionar. Vamos fazer a nossa cintura. Vou fazer uma cintura de 74, dividido por 4, 18,5. Shift para alinhar. Posso acrescentar aqui já 2 centímetros de pence. E aí a gente trabalha com 20,5 ao invés de 18,5. E eu fecho aqui. Qual ferramenta eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar a ferramenta extrair, gerar molde aqui, ó. Certo? Clico nela. Do lado direito da minha tela, aparecem as opções. Eu já posso dar o nome aqui para o molde que vai gerar, vou colocar frente. Posso já escolher o tamanho aqui da fonte, vou colocar 0,8. E eu tenho duas opções, moldes como referência e selecionar. Antes de fazer a extração do molde, eu vou fazer o seguinte, com a ferramenta paralela, eu vou colocar aqui, olha, uma linha para representar o meu transpasse de ombro. Vou colocar ele com a medida de 1,5. E aqui, arrastei e liguei, precisa estar conectado as linhas para eu conseguir fazer a extração. E agora sim, olha, extrair molde. Voltando aqui nas opções da ferramenta, eu tenho moldes como referência, selecionar forma. Como eu não tenho nenhum molde aqui na minha tela, eu não tenho como usar essa opção moldes como referência e nem preciso. Então, eu vou usar a opção selecionar forma. Então, eu vou clicando dentro das formas até completar ele todo. Tá vendo que aqui
ele ultrapassou a minha base, eu posso vir aqui e limpar, remover essas linhas que estão comprometendo a extração. E aí, olha, fica muito mais fácil, tá vendo? Caso fosse uma interpretação e não tivesse como eu remover as linhas, eu precisaria conectar as linhas exatamente para que o sistema entendesse a forma fechada. Quando eu tenho formas abertas ou algumas conexões confusas, ele não entende muito bem. Então, para melhorar, a gente pode limpar as linhas e, se não der para tirar linhas, precisa conectá-las com perfeição. E aí, o próprio sistema já tem aqui a opção gerar molde do lado direito, eu clico nela e aí já vem aqui bonitinho. Se eu colocar as informações, olha, frente e gerar molde, ele já vem bonitinho com o nome. Tá vendo? Há alguma pergunta, alguma ferramenta, alguma função que vocês gostariam de ver? Olha, para mover todo o meu diagrama, eu clico com o botão esquerdo fora do molde, arrasto a cerca. Quando a cerca envolver tudo que eu quero mover, eu clico com o botão esquerdo na linha reta e arrasto. Olha só, aí eu consigo arrastar todas as partes. Tem que ser na linha reta, senão ele não obedece. Agora, eu quero abrir aqui para vocês fazerem perguntinhas. Alguma pergunta? Querem ver alguma ferramenta? Alguma curiosidade? Ô, Vivi, a- lá na fábrica, a Molde-me agora colocou também um ícone de tabela de medida. Tabela de medidas. Eu não Isso. tenho este ícone aqui ainda. Pois é, porque quando eu vou fazer, eu já deixo já com as tabelas, entendeu? Sim, Aí facilita demais quando eu preciso de saber, aí eu já clico, já vem os valores tudo. já vem a tabelinha. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Queria mostrar um pouco dessa base, né? De onde tudo começa. Mostrar aqui. Pois não. Eu vi uma vez você fazendo um post, como você redimensiona, digamos assim, desse aí do plano para malha. E eu fiquei bastante em dúvida, porque eu ainda não tinha visto essa forma de fazer. E achei Uhum. muito legal. É super interessante. Como que funciona? Primeiro, a gente precisa calcular o percentual, né, de encolhimento da malha, que é aquele esqueminha que a gente faz na régua ou na fita com os 10 centímetros e avalia o quanto que ele cresce quando a gente estica ali na régua. Para cada 1 centímetro, né, a gente considera 10%. Né? E para menos, né? 0,5 são 5%, 1,5, 15%, e assim sucessivamente. E este valor é que vai nos guiar aqui na hora de redimensionar. Então, eu tenho aqui, olha, em centímetros, tá vendo? Do lado direito aqui, centímetro e percentual. Ah, peraí, que eu tô na tela da reunião. Só um instante. Aqui. Centímetro e percentual. Tá vendo? Que ele muda ali? Tá vendo aqui, Nai? Do lado direito da Tô tela? vendo, tô vendo. Olha, Uhum. centímetros e percentual. Se você for trabalhar com percentual, se você identificou 15% de elasticidade na sua malha na largura, aqui em L de largura, você reduz esses 15. Então, o 100, a gente vai trabalhar com 85. E aí ele já faz a redução. Vamos supor que seja 7% no comprimento, 93. E aí ele já faz a redução no comprimento. E já está feita a conversão. É só Nossa, é isso. muito perfeito. Eu vou testar aqui também. Muito, cara, muito rápido. Imagina a gente fazendo isso na mão. Simone, cadê você? Esse eu já não sabia. Simone, dê o seu relato. Já quero assinar amanhã. Mas assim, nos outros sistemas a gente também tem essa função, é que fica escondida lá.
e a gente não sabe. E aí, conforme nós vamos nos envolvendo, vamos aprendendo. E eu falo que a gente está num mundo maravilhoso, porque no passado era tudo muito difícil, muito difícil. A gente vive a era da informação. Vocês sabem, né, que eu comecei a pós-graduação. Meu, é maravilhoso. Ontem eu terminei o jantar 2 para 7. Porque a vida da gente é assim, né? Nós vamos emendando uma coisa na outra e acaba que é tudo muito apertado, né? E eu consegui, né, jantar ali em cima da hora, 2 para 7, eu fui lá abrir a minha aula, que, por sinal, né, a instituição fica no Rio de Janeiro, mas o professor que me deu a aula estava no Sul. Então, é um mundo maravilhoso, né? A gente, às vezes, critica tanto a tecnologia, né? Ah, a tecnologia está fazendo mal para nós, está fazendo mal, mas também está fazendo muito bem, muito bem. E nesse sentido do conhecimento, ainda mais, porque hoje a gente tem acesso à informação que antigamente era impossível. Gente, sofri, sofri. Isso daqui que eu mostrei para vocês aqui, em 30 segundos, acreditem, é um negócio muito louco. Eu não tive isso de ninguém. Eu aprendi lendo, buscando, testando, fazendo. E essa é a minha jornada. A minha jornada é trazer, né, para dentro do meu universo do MQSA, universo, né, que algumas alunas já estão inseridas tanto no curso tradicional como na aceleração, cada um dentro do seu contexto. E agora as meninas novas que estão chegando nesse projeto, Café com Modelagem, é trazer mesmo, compartilhar, porque é isso, é o nosso novo mundo, é essa divisão. Eu acredito que dividindo a gente multiplica, né? Multiplica, soma, porque eu não só trago, vocês também me trazem muitas coisas. É uma troca que eu falo que é uma troca incrível. E através desse recurso, né? O recurso da tecnologia aí, que nos favoreceu nesse sentido, né? E quantas de vocês, né? Cada uma num lugar do Brasil, aí, de norte a sul, garanto. Amadas, era isso que eu... Vivi, Pode falar, Ah, Amada. eu tenho uma fazer dúvida uma também. pergunta. Quando assim, eu só uso para tecido plano. Quando eu vou fazer tipo malha, né? Vamos supor que eu vou fazer uma peça fitness. Aí eu faço essa base, aí depois eu vou lá no percentual. Você faz a sua base normal, com as Ah, medidas do corpo, as medidas exatas do corpo, e aí faz o teste no seu tecido, depois você vem com a ferramenta selecionar aqui em percentual e faz a conversão de acordo com o percentual de elasticidade de encolhimento do seu tecido. nossa, maravilhoso. Respondeu a sua pergunta? Respondido, respondido. Samantha? Isso. Oi, Vivi, boa noite. Eu vi na sua aula que você, eu até questionei isso lá, que você, depois que faz a frente e as costas, você mede a distância dos ombros, e aí tem uma questão de 3 centímetros, né, que tem que ajustar. Só que eu queria entender melhor o que seria isso, o que defeito que daria, o que, entendeu? Para que serviria esse Olha, ajuste? é que eu não extraí aqui as minhas costas. Vamos fazer uma rapidinho, mesmo que não fique perfeita, eu consigo explicar. Ah, deixa eu limpar aqui bonitinho. Aqui, o meu...
a minha queda de ombro. Aqui eu vou espelhar ele nesse sentido. Vou uni-lo aqui. Karma, fiz bagunça. Deixa eu extrair de novo. Que aí ele vai sair certinho aqui. Tirei daqui, ó. Agora ele já está... Ele já está... Agora sim. Agora vai ficar direito. Coloco aqui bonitinho e viro para lá. Aqui. Agora sim. Aê! E aí... Ah, tem uma coisa legal também, olha. Quando eu vou extraí-lo, eu posso clicar no meu molde. Tá vendo aqui? Desfazer molde. Ele vira linha auxiliar novamente. É como se ele virasse o diagrama de novo. Aí eu consigo remover aqui essas linhas e aí eu consigo fazer a extração dele limpinho. Tá vendo, ó? Aqui se... Lembra que eu falei, olha, das linhas que não estão casando? Se você não conseguir fazer a extração, você vem e liga as linhas, porque é isso que tá rolando. E aqui ele tem uma pegada mais ou menos assim. 1 centímetro aqui de diferença nas costas. E aí a gente elimina essa. Umas costas rápidas, para eu explicar a dúvida da Samantha. Aqui, este a gente guarda junto com este daqui. E as nossas duas frentes e as nossas costas. A dúvida da Samantha é referente a essa diferença entre costas e frente que nós temos aqui, na altura da nossa cava. Por que que ela acontece? Porque é uma estrutura anatômica mesmo. É a curvatura aqui desse nosso ombro que necessita de um tecido a mais. Então, eu tenho aqui, olha, essa distância que tem que ser de aproximadamente 3 centímetros. Então, com a ferramenta fita métrica, eu consigo vir aqui, olha, e medir quanto que eu tenho. Tá vendo? Olha, 2,9. E o que que acontece? Na malha lá, quando vocês forem fazer uma camisetinha, uma caixa réu, uma peça mais ajustadinha, vocês já viram em vários métodos que o método traz ou uma pence aqui nos ombros, às vezes eles trazem uma pence aqui, e às vezes uma pence aqui. Lá no MQSA eu trago uma pence aqui, que é uma limpeza que o corpo pede na grande maioria das modelagens. Então, se eu vou fazer uma camisa, eu tenho condições de limpar essa sobra no recorte entre a pala e a camisa. Se eu vou fazer uma peça de malha mais justinha, mais certinha no corpo, eu posso reduzir essa altura de 3 para 2, por exemplo, né? Porque essa pencezinha aqui, ela mede mais ou menos isso. Então, eu posso fazer aqui, olha, essa redução de 1 centímetro, né? Clicando aqui, eu venho aqui em X, 1 centímetro,
e eu abaixo. Lembrando sempre de depois conferir esse ombro para ver se está batendo o valor, mas eu posso diminuir essa diferença de 3 centímetros para 2, para 1,5, sem medo, principalmente se eu estiver trabalhando com elastizado. Por quê? Porque ele vai sobrar. Se você deixar ele aí, ele vai sobrar. E depois, na hora que você fizer a manga, adapta a cabeça da manga certinho para poder encaixar, né? E no caso da malha, não precisa deixar brandura, não precisa deixar embebido ali. E aí é isso. Respondeu, Samantha? Sim, Vivi, ficou Respondeu? claro. Ficou É que, claro? na verdade, não pode passar, não pode ser maior do que 3, né? É isso que eu Não. tô entendendo. for- Tem que sempre. Se for maior do que 3, só existe uma possibilidade de ser maior do que 3. Se a sua transferência de ombro for maior do que 1,5, 2 centímetros. Porque aí, quanto Tá. mais você transfere na frente, mais vai sobrar nas costas. Na hora que você Uhum. comparar. Só que aí faz parte do modelo, Sim. né? Tem a ver com a interpretação e não com a construção da base. Tá bom. Obrigada, viu? Por nada, mais alguém? Então eu vou encerrar, meninas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um abraço, viu? Fiquem com Deus e até semana que vem.